Bom, pessoal, última parte sobre tecido conjuntivo. Vamos falar sobre a classificação e isso é muito importante para o entendimento das aulas práticas. Vamos lá, então. Classificação dos tecidos conjuntivos. Num primeiro momento, vocês devem levar em consideração que a classificação dos tecidos conjuntivos vai depender principalmente da composição da matriz extracelular e também da composição das células presentes no tecido conjuntivo. Então, nós devemos levar em consideração os tipos celulares presentes e os tipos de componentes predominantes na matriz extracelular. Então, devemos levar em consideração esses componentes e o predomínio de um ou outro componente na matriz extracelular. Vamos lá, então. Primeiro tipo de tecido conjuntivo a ser estudado por nós é o tecido conjuntivo frouxo. Primeiro, por que ele é classificado desta forma? O tecido conjuntivo frouxo é classificado assim porque vocês vão ter os três componentes mais ou menos numa mesma proporção: células, fibras e substância fundamental. Dependendo do local onde nós estudarmos o tecido conjuntivo frouxo, pode haver uma maior proporção de células, pouca coisa, pode haver uma maior proporção de substância fundamental, pouca coisa, ou uma proporção um pouquinho maior de fibras. Então, se diz que mais ou menos os três componentes estão numa mesma proporção, dependendo da localização do tecido conjuntivo frouxo. É um tecido bastante comum e ele é encontrado preenchendo espaços, por exemplo, entre grupos de células musculares, ou células musculares estriadas esqueléticas, ou cardíacas, ou células musculares lisas. O tecido conjuntivo está associado aos músculos do nosso corpo, auxiliando na estruturação. Então, por entre as células musculares, muitas vezes nós temos um tecido conjuntivo, e esse tecido conjuntivo é um tecido conjuntivo frouxo. Sempre também abaixo dos tecidos epiteliais de revestimento, nós encontramos um tecido conjuntivo frouxo como regra geral. Porque é no tecido conjuntivo frouxo que encontramos muitos vasos sanguíneos. Esse tecido conjuntivo frouxo, devido a uma percentagem boa de substância fundamental, ele forma camadas ao redor de vasos sanguíneos e linfáticos para facilitar as trocas entre esses vasos e as células. É um tecido de consistência delicada, flexível, muito bem vascularizado e pouco resistente a atrações, por não apresentar uma tão grande quantidade de fibras colágenas. Suporta estruturas sujeitas à pressão e atritos pequenos. Contém todos os elementos estruturais do tecido conjuntivo, não havendo um predomínio acentuado de qualquer componente, sendo as células mais comuns os fibroblastos e os macrófagos. Os três tipos de fibras estão presentes, porém as fibras colágenas são aquelas que apresentam-se em maior quantidade. Podemos encontrar esse tecido conjuntivo frouxo, por exemplo, logo abaixo dos epitélios de revestimento, formando as papilas dérmicas, nas membranas serosas, que revestem cavidades peritoneais e pleurais, e também em glândulas, por entre as células secretoras. Então, aqui o tecido conjuntivo frouxo do mesentério, que é um tecido que se encontra na cavidade abdominal.
Nós fizemos uma coloração onde podemos encontrar os núcleos das células colorados pela hematoxilina. Não podemos identificar que tipos celulares são esses. Visualizamos nessa lâmina histológica as fibras colágenas, coradas aqui num tom mais acidófilo, são aquelas maiores, mais espessas. Encontramos também as fibras elásticas, mais delicadas, com trajeto retilíneo, uma coloração especial para elas, e espaços por entre as fibras, onde nós teríamos a substância fundamental. Se diz que nesse tecido conjuntivo, os três componentes estão mais ou menos numa mesma proporção, é um tecido delicado. Então, aqui uma lâmina de vesícula biliar, à esquerda, temos o tecido epitelial de revestimento cilíndrico simples, com um tecido conjuntivo frouxo logo abaixo. Sempre abaixo do epitélio nós temos tecido conjuntivo. Nesse tecido conjuntivo temos as células de diferentes tipos, difícil identificar os tipos celulares nesse aumento menor, fibras colágenas numa proporção não tão grande e a substância fundamental amorfa como esses espaços vistos aqui. Tá? Uma lâmina de tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso, referente à nossa pele. Sempre abaixo aqui, um tecido conjuntivo frouxo, com fibras, substância fundamental e células mais ou menos numa mesma proporção. Tecido conjuntivo denso. Próximo tecido a ser classificado por nós. É um tecido adaptado para oferecer resistência e proteção a órgãos, por exemplo, formado pelos mesmos componentes do tecido conjuntivo frouxo, células, fibras dos três tipos e substância fundamental. Porém, há uma quantidade menor de células e predominam em grande quantidade as fibras colágenas. Ele é bem menos flexível e muito mais resistente à tensão, à tração. Quanto maior a quantidade de fibras colágenas em um tecido conjuntivo, mais resistente será esse tecido conjuntivo. Então, nas lâminas vistas aqui, nós visualizamos em um menor aumento tecidos conjuntivos densos, em que notamos núcleos de células corados pela hematoxilina, a maior parte dessas células são fibroblastos, e ao redor a matriz extracelular. Notem que a matriz extracelular fica extremamente corado pela eosina. Por quê? Porque ela é muito rica em fibras colágenas. Vemos as fibras colágenas aqui claramente cortadas longitudinalmente, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Existem dois tipos de tecidos conjuntivos densos. O tecido conjuntivo denso não modelado. Por que ele é classificado dessa forma? Porque as fibras colágenas estão organizadas sem orientação definida. Formam uma trama tridimensional que confere resistência a trações exercidas em qualquer direção. Encontrado na derme mais profunda da pele. Então, a nossa pele ela é resistente a trações que são exercidas em qualquer direção. Isso se deve a uma disposição irregular das fibras colágenas. Então, por isso as fibras elas não têm uma orientação definida. Nos cortes histológicos, vocês vão ver as fibras cortadas aqui acima, longitudinalmente, e também cortadas aqui transversalmente, sem orientação definida. Já o tecido conjuntivo denso modelado é assim classificado, por quê? Porque nele predominam as fibras colágenas, as células visualizadas em maior quantidade são fibroblastos, com uma grande quantidade de fibrócitos presentes também, e as fibras elas são orientadas em um único sentido, elas estão alinhadas aos fibroblastos. Notem que os fibroblastos estão organizados em fileiras e as fibras elas são sintetizadas da mesma forma, elas têm uma organização definida. O conjuntivo que formou suas fibras colágenas
alinhadas dessa maneira foi justamente em resposta a forças de trações exercidas em um determinado sentido. Os fibroblastos orientam as fibras que produzem para oferecerem o máximo de resistência a atrações vindas em um único sentido. É o que acontece nos nossos tendões e nos nossos ligamentos, aonde nós temos a presença do tecido conjuntivo denso modelado. Então, essa é a diferença entre o tecido conjuntivo denso não modelado e o modelado. Em ambos predominam as fibras colágenas, por isso é classificado dessa forma. No não modelado, as fibras não têm uma orientação definida. No modelado, as fibras seguem um padrão de organização. Denso não modelado, visto na derme, e o denso modelado, ele é visto formando tendões e ligamentos. Então, tecido conjuntivo denso não modelado, no caso aqui, formando a cápsula fibrosa de alguns ligamentos. Então, as fibras elas não têm uma orientação definida. Notem que as fibras elas predominam. E os fibroblastos são aquelas células vistas em maior quantidade. Notem que os fibroblastos eles são reconhecidos pela forma dos seus núcleos alongados. E as fibras sem orientação definida. Já no tecido conjuntivo denso modelado, que forma os tendões e os ligamentos, as fibras seguem um padrão de organização. Normalmente nos cortes histológicos elas são vistas cortadas longitudinalmente, os fibroblastos alinhados. E notem aqui a presença que diz fibroblastos, mas na verdade são fibrócitos, pois possuem os núcleos mais achatadinhos e bem corados pela hematoxilina. Ok? Os tendões eles não apresentam uma taxa de renovação de colágeno muito grande, portanto, os fibroblastos eles não estão em processo de síntese, eles diminuem o seu tamanho e tornam-se fibrócitos. Os tendões, então, são onde nós temos o exemplo mais típico de tecido conjuntivo denso modelado. São estruturas alongadas, cilíndricas, que conectam os músculos estriados aos ossos. São estruturas esbranquiçadas pela riqueza em fibras colágenas e são formados por feixes densos e paralelos de colágeno separados por muito pouca quantidade de substância fundamental. A maior parte das células dos tendões são os fibrócitos. Os núcleos são bem alongados, paralelos às fibras, e o citoplasma bastante delgado, pouco prolongamento, sendo esses núcleos bem corados pela hematoxilina. Os feixes de colágeno, chamados de primários, vão se agregar em feixes menores, chamados de secundários. Esses feixes eles são envolvidos por um tecido conjuntivo frouxo com vasos e nervos. E mais externamente se tem uma bainha de tecido conjuntivo denso. Pode ser dividido em duas camadas, uma presa ao tendão e outra ligada a estruturas vizinhas. Entre as camadas, há a formação de cavidade revestida por células achatadas de origem mesenquimal, que formam um líquido viscoso semelhante a um líquido sinovial. Esse local contém água, proteínas, glicosaminoglicanas e algumas glicoproteínas e íons, atuando como se fosse um lubrificante que facilita o deslizamento do tendão no interior da bainha. São as chamadas bolsas ou bursas, na verdade. Então, como vocês podem notar, os tendões eles têm uma estrutura histológica um pouquinho mais complexa. Porém, o que vocês devem saber é que eles são formados basicamente por um tecido conjuntivo denso. Vocês têm alguns tipos especiais de tecidos conjuntivos propriamente dito e vocês devem fazer esse reconhecimento. Vocês podem ter o tecido conjuntivo elástico. Aonde o tecido conjuntivo elástico ele aparece? Ele aparece somente formando a parede de artérias de grande calibre. Ele é composto por feixes espessos e paralelos de fibras elásticas. Os espaços ocupados entre as fibras elásticas
Nesses espaços vocês têm uma quantidade de fibroblastos bem achatadinhos. A abundância de fibras elásticas confere ao conjuntivo elástico uma cor amarelada e grande elasticidade, grande maleabilidade. Não é frequente no organismo. Encontramos o tecido elástico nos ligamentos amarelos da coluna vertebral, ligamentos suspensórios do pênis e na parede de artérias de grande calibre. Sendo que na parede de artérias de grande calibre, este tecido conjuntivo elástico é formado por células musculares lisas. Tecido conjuntivo reticular. É um tecido conjuntivo bastante delicado, aonde vocês vão encontrar uma grande quantidade de fibras reticulares que formam uma rede tridimensional que suportam células no interior de alguns órgãos. Constituído por fibras reticulares associados a fibroblastos especializados. Normalmente esses fibroblastos especializados nestes órgãos são chamados de células reticulares. Ele forma uma estrutura que cria um ambiente especial para órgãos linfóides e hematopoiéticos no interior desses órgãos. As células reticulares elas estão dispersas ao longo da matriz. Essas células elas possuem prolongamentos que cobrem parcialmente as fibras e a substância fundamental presente nesse tecido conjuntivo. Então, o resultado desse arranjo é que ocorre a formação de uma estrutura trabeculada semelhante a uma esponja no interior desses órgãos. Dentro dessa esponja nós temos células e substância fundamental se movendo livremente. Algumas células do sistema fagocitário temos presentes no interior desses órgãos ao lado das células reticulares, certo? Esse tecido conjuntivo reticular se encontra presente em órgãos formadores de células do sangue, como medula óssea e órgãos linfóides. Também encontramos este tecido conjuntivo reticular associado ao fígado. Essas fibras reticulares nesses órgãos somente podem ser vistas quando utilizamos uma técnica de coloração especial. Então, no tecido conjuntivo reticular, há um predomínio de fibras reticulares, ele ocorre no interior de determinados órgãos, como medula óssea vermelha, baço, linfonodos e em certas regiões do fígado. Então, aqui no baço, nós temos proliferação de células de defesa e uma malha de fibras reticulares formando o arcabouço para o desenvolvimento dessas células. Uma lâmina histológica de fígado, onde nós teríamos aqui em vermelhinho o local onde temos os hepatócitos. Esses espaços que vocês veem aqui seriam os sinusoides, por onde passa o sangue. E por entre os sinusoides e os hepatócitos, nós temos uma grande quantidade de fibras reticulares aqui coradas pela prata. E finalmente, por último, temos um tecido conjuntivo especial classificado como sendo mucoso. Por que ele é classificado como sendo mucoso? Porque nele predomina especificamente a substância fundamental, a morfa. Então, aonde nós encontramos o tecido conjuntivo mucoso, ele forma o cordão umbilical que aparece aqui no menor aumento, cortado transversalmente. O cordão umbilical ele é formado externamente por um epitélio estratificado pavimentoso, internamente por 3 vasos sanguíneos que aparecem aqui maiores, e maior parte dele formado por um tecido conjuntivo mucoso, que ao maior aumento é visto formado por células, uma grande quantidade de células mesenquimais existem ainda no cordão umbilical,
Devido a esse fato, os cordões umbilicais muitas vezes são armazenados em clínicas especializadas, porque essas células mesenquimais são células-tronco. Algumas fibras colágenas presentes na matriz extracelular, mas notem o que vai predominar é a substância fundamental que aparece não corada. Cordão umbilical, principal componente, no caso tecido conjuntivo mucoso, chamado de geleia de Wharton, também, tecido conjuntivo mucoso. Certo? Então, estes são os tipos de tecidos conjuntivos. Mais uma vez aqui, o tecido conjuntivo mucoso, cordão umbilical visto no menor aumento, epitélio pavimentoso estratificado, os 3 vasos sanguíneos, certo? E o tecido conjuntivo mucoso aqui, no maior aumento visto os núcleos de células, grande quantidade de células mesenquimais, não dá para diferenciar o que é célula mesenquimal, o que é fibroblasto, e o que predomina como componente da matriz extracelular é justamente a substância fundamental. Lembrando sempre que o tecido conjuntivo ele se origina do mesênquima embrionário, a partir de células mesenquimais indiferenciadas vistas em grande quantidade justamente no cordão umbilical. Muito bem. Obrigado pela atenção de vocês.